Aula 90, preparação em 2014, equações, sistema de equações e problemas. Vamos resolver um problema. Na biblioteca de uma escola, há dois tipos de livros de literatura: romance e ficção. A professora, desejosa em estimular o hábito de leitura entre seus alunos, recomendou que cada um deles deveria ir à biblioteca e pegar um livro para ler no fim de semana. Na biblioteca da escola, o número de livros de romance é o dobro dos livros de ficção. Sabe-se que na escola há 4 meninas a mais que o número de meninas. Sabe-se que na classe há 4 meninas a mais do que o número de meninos. Se as meninas pegarem um livro de romance cada uma, sobrarão 7 livros. Se os meninos quiserem pegar um livro de ficção cada um, faltarão 6 livros. Desta forma, podemos afirmar que o número de livros de ficção existentes na biblioteca desta escola é igual a... Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Primeiro, vamos fazer a escolha das variáveis. Livro de ficção, livro de romance. Se nós chamarmos a quantidade de livro de ficção de Y, o de romance pode ser representado por 2Y, já que a quantidade de livros de romance na biblioteca é o dobro do número de livros de ficção. Então, se ficção é Y, romance vai ser 2Y. Também informa que na classe há 4 meninas a mais do que o número de meninos. Então, se eu chamar o número de meninos de X, o número de meninas é igual ao número de meninos mais 4. Ou o número de meninas é X mais 4. E o problema pede a quantidade de livros de ficção existente na biblioteca dessa escola. Isto é, resolver esta relação entre essas variáveis x e y, porque relaciona a quantidade de alunos da classe com a quantidade de livros da biblioteca. Existe uma relação entre a quantidade de meninos da classe e a quantidade de livros na biblioteca, uma relação entre as variáveis x e y. O que é isso? Uma equação do primeiro grau com 2 variáveis. Para isso, vamos escrever essas relações. Começando pelas meninas. Se as meninas pegarem um livro de romance cada uma, sobrarão 7 livros. O que é que isso significa? Que a quantidade de meninas é maior do que a quantidade de livros. Isto é, para que a quantidade de meninas se iguale à quantidade de livros de romance, nós temos que tirar da biblioteca 7 livros. Vão sobrar 7. Então, se eu tirar 7, esses números serão iguais. Então, nós podemos escrever que a quantidade de meninas é a quantidade de livros de romance menos 7. Isto é, se eu tirar 7 livros de romance da biblioteca, o número de meninas seria igual ao número de livros de romance. Ou seja, a quantidade de meninas nós chamamos de x mais 4, é igual à quantidade de livros de romance, que nós chamamos de 2y, menos 7, para que essas quantias se tornem iguais. Então, x mais 4, o número de meninas, é igual ao número de livros de romance, menos 7. Item 2, vamos estabelecer a relação entre o número de meninos e os livros de ficção. Isto é, relação entre x e y também. Mas o que diz? Que os meninos quiserem pegar um livro de ficção cada um, vai faltar livro. Ou seja, a quantidade de meninos é maior do que a quantidade de livro de ficção. Isto é, para ficar igual, teria que acrescentar na biblioteca 6 livros para que cada aluno pudesse pegar um livro de ficção. Então, nós podemos escrever que o número de meninos seria igual ao número de livros de ficção se te acrescentasse na biblioteca mais 6 livros. Ou seja, a quantidade de meninos nós chamamos de x, a quantidade de livro de ficção nós chamamos de y, mais 6. Para obter o valor de x ou de y, basta resolver o sistema
formado por essas duas equações. Lembrando aí que nós queremos achar o valor de y, pois nós queremos achar a quantidade de livros de ficção, nós queremos achar o valor de y. Para isso, nós devemos eliminar o x no sistema. Para eliminar o x, basta substituir o x pelo valor dele. Qual que é o valor de x? Y mais 6. Então, y mais 6 mais 4 é igual a 2y menos 7. Passa o y para o primeiro membro, nós temos y menos 2y é igual a menos 7. Passa o 6 para lá, menos 6. Passa o 4 para lá, menos 4. Menos y menos 2y, menos y. 7, 6, 13, 4, menos 17. Trocando o sinal dos dois membros, ou multiplicando por menos 1, nós temos y igual a 17. Mas o que é y igual a 17? Y igual a 17 é a quantidade de livro de ficção. Resposta, a letra